adolescência a gente pode contribuir para filhos mais confiantes? Será que a gente pode fortalecer a relação dos nossos filhos com a sua autoestima? E por que será que é tão importante nessa fase? A pré-adolescência em si já é aquele momento de muitos conflitos, porque você nem chegou na adolescência ainda e tá saindo da infância. Então você tá ali se percebendo de forma diferente. A relação com os pais muitas vezes se modifica também, porque essa criança que muitas vezes confiava completamente naquilo que os pais ou responsáveis traziam como verdade, hoje se percebem tendo opiniões e muitas vezes discordando daquilo e compreendendo que os pais também são humanos, não são aqueles super-heróis idealizados da infância. Então, por si só, imagine quantas mudanças essa pré-adolescente vem enfrentando emocionalmente, sem contar com as mudanças físicas, biológicas, que vão interferindo também, né, nessa construção desse emocional e dessa relação consigo mesma. Então, daqui a gente já vai percebendo um pouco dessa importância de investir nesse olhar adolescente para ele mesmo, e que nós, enquanto adultos responsáveis, temos um papel importante para fortalecê-los nessa fase que já é permeada de muitos desafios e conflitos e dúvidas. Uma coisa que eu sempre trago aqui nos vídeos é a importância da comunicação entre pais e filhos. É um assunto que a gente já trabalhou em muitos vídeos aí atrás. E eu continuo trazendo essa como uma das principais formas, né, de fortalecer o teu filho. Por quê? Porque quando a gente consegue se comunicar de forma assertiva, é mais fácil construir essa relação de confiança para que ele traga aquilo que incomoda, enfim, os conflitos, não só as coisas boas, mas também aquelas que são mais difíceis de compartilhar. Então, nesse momento de muitas mudanças, o que é que pode ser interessante para aproximar essa relação? Você também compartilhar como foi na sua época, quando você tinha a mesma idade, quando você era pré-adolescente, como que você se sentia, quais foram as experiências que você teve, quais foram os conflitos, como que você foi lidando com o tempo, como que você foi superando algumas dificuldades que enfrentou nesse momento. Por quê? Uma das principais frases que os pais acabam ouvindo nessa fase do desenvolvimento é: você não vai entender, você não entende. Então, quando o pré-adolescente se percebe falando com alguém que entende aquilo que ele está sentindo, porque reconhece em si mesmo os conflitos que também passou, é mais fácil compreender que há uma abertura para um diálogo, que há ali alguém que pode acolhê-lo dentro da sua dor, que para ele é real. E outro ponto importante nesse momento é ele se sentir parte de grupos. Porque daqui a pouquinho ele já está chegando aí na adolescência, onde esse é um movimento importantíssimo e riquíssimo também para viver suas experiências, enfim. Então facilita para o teu filho encontrar qual é, né, esse grupo com o qual ele se identifica. Como fazer isso, né? Atividades que fazem sentido para o teu filho. Quais são as habilidades que ele tem, quais são as atividades que ele fala que dão prazer para ele. Então, seja um esporte, seja uma atividade artística, o que é que facilita para ele se expressar, o que é que você olha e diz: poxa, meu filho realmente se sente muito feliz quando tá fazendo isso daqui. É aí que você deve apostar. Muito provavelmente vai ser muito mais assertivo, porque vai ser uma atividade em que ele faz com prazer, que ele se sente bem, e ali ele vai encontrar pessoas que têm interesses parecidos. Então, alguns pontos vão ficar um pouco repetitivos com relação a outros vídeos que temos por aqui, mas são muito importantes de serem valorizados, né? Questão de comparação, de rótulos, né? Não rotula o teu filho, seja aqueles rótulos que não são vistos como positivos, né? Ah, você é preguiçoso. Seja aqueles rótulos que a gente acredita que está atribuindo para esse pré-adolescente uma característica boa. Ah, você não dá trabalho. Olha como ele é inteligente. Por quê? Porque rótulos,
eles nos aprisionam de alguma forma. Então, aquela pessoa, por exemplo, que não dá trabalho, o que é que vem por trás dessa informação? Que a gente não é nossa intenção falar, a gente quer exaltar algo desse pré-adolescente, mas qual é a informação que pode chegar para ele? Nossa, eu amo você porque você não me dá trabalho. E se eu der trabalho? Será que eu perco esse amor? Será que eu vou deixar de ser interessante? Então, pode vir acompanhado de muitos questionamentos. Então, é importante a gente focar naquilo que a gente percebe que vai ser saudável para o teu filho. Ao invés de a gente trazer como rótulo, a gente pode falar do que a gente observou. Percebi o quanto que você se esforçou, desde ontem você estudou bastante. A gente está falando de um esforço que foi construído para poder chegar nesse objetivo. É claro que em alguns momentos vamos acabar deixando escapar algum rótulo, porque é muito enraizado na nossa cultura, na forma como as pessoas percebem, né, de elogiar desde criança. Mas é importante a gente ter esse olhar para que a gente comece a ter esse cuidado, né, de ir modificando a nossa forma de se relacionar com os nossos pequenos, com os nossos pré-adolescentes. Isso vai fazer diferença para eles, como eles vão receber. E aí, além dessa questão do rótulo, a questão das comparações acabam sendo um comportamento muito comum também dos pais e que deve ser evitado. Porque é como se essa pessoa ela não se constituísse como sozinha, apenas a partir do olhar do outro. Isso influencia muito na autoestima, que é como a gente se vê, enfim, como a gente se sente com relação a si mesmo, nossas características. Se a gente está sempre se comparando com os outros, é muito difícil construir esse olhar para aquilo que a gente tem de potencialidades também. A gente foca muito naquilo que a gente acredita que os outros esperam de nós. Então precisamos ter cuidado com comparações e precisamos tirar do nosso vocabulário mesmo, trazer para a consciência dele aquilo que ele tem de bom, reforçar as potencialidades dele. É muito importante, porque nessa fase tudo fica um pouco confusa. Então, enquanto adultos responsáveis, se a gente reforça todas essas características que ele tem de bom, isso chega com uma importância muito grande, porque apesar de ser a partir dessa fase que já vai começando algum certo distanciamento desses pais, a visão desses pais ainda segue sendo muito importante e significativa para esse pré-adolescente e daqui a pouco adolescente. Prestem atenção no que os seus filhos dizem, seja com palavras, seja com ações, seja com mudanças de comportamentos. Essa é uma fase que nem sempre eles vão estar tão abertos a comunicar aquilo que estão sentindo, mas é importante que eles percebam que vocês percebem. Então teve uma mudança de comportamento, chega perto do teu filho, fala, tô percebendo que você tá mais caladinho, posso te ajudar em alguma coisa, o que é que tá acontecendo. Isso vai fazer diferença para eles, é um acolhimento daquilo que eles sentem, que ela escuta sem julgamentos, acolhendo esse filho, né? E aquilo que é uma dor para ele. Muitas vezes a gente, enquanto adulto, esquece que já teve a idade, né, dos nossos filhos. E o quanto que aqueles conflitos que para nós, enquanto adultos, parece, nossa, eu não acredito. Sei lá, fome aí no mundo e você preocupado com seu amigo que disse que não quer falar com você. Para eles são a dor. E é importante que a gente acolha essa dor, ouça aquilo que ele sente, aquilo que ele quer expressar sem julgamentos. E prestem atenção também aos sinais. Então, percebe que o sono do teu filho vem sendo alterado há bastante tempo, apetite, maior isolamento. Esses podem ser sinais de que, além do teu suporte, o teu filho pode estar precisando de um suporte de um profissional. Fica bem atento a essas questões para poder buscar ajuda, se necessário, o mais rápido que for possível. Então essas são algumas orientações para a gente estar pensando, né, nesse contexto da pré-adolescência, que muitas vezes assusta os pais. Mas que se a gente para pensar com mais tranquilidade, muitas vezes o que o teu filho está precisando é do teu olhar sem julgamento, a tua escuta interessada naquilo que ele tem para dizer. Um outro ponto também é, vamos se aproximar da realidade do nosso filho. Não vamos esquecer
que eles são adolescentes, mas que a gente já teve essa idade, que a gente pode revisitar as nossas experiências para lembrar o quanto que todas essas questões, o quanto que esses conflitos eles eram reais, a nossa realidade também, se não os mesmos, mas conflitos parecidos.